Vamos lá então. Boa noite, Cauã. Boa noite, claro, Leandro. gostaria que você fizesse a análise da partida e eu perguntei aos jogadores sobre o fator emocional. Mais uma vez o América acumulando empate, salvo engano são 9 jogos de invencibilidade, mas muitos empates nesse meio do caminho. A gente percebeu mais uma vez uma arquibancada nervosa desde quando perdeu a penalidade o Alê. Gostaria que você comentasse sobre a partida, fizesse um resumo para a gente e se o fator emocional tem pesado para o América não conseguir permanecer no G4, já que saiu na rodada. Obrigado. Boa noite. Você fez o resumo muito bem, Leandro. Primeiro tempo a gente teve volume, teve oportunidade, teve o pênalti perdido. Obviamente que o pênalti perdido mexe um pouquinho com o emocional. Tentamos recuperar ali no intervalo. Percebemos que a gente poderia ser um pouquinho mais agudo e agressivo, né, que a Chapecoense estava nos proporcionando isso, fizemos as trocas para isso e infelizmente não encaixou no segundo tempo. E aí sim o segundo tempo foi abaixo, bem abaixo do esperado, acho que um pouquinho de mental, um pouquinho também, né, do encaixe ali das peças. Então a gente sai frustrado com a perca desses 2 pontos. Ô Cauã, boa noite. Quando o Moisés converteu o seu primeiro gol no retorno da América de pênalti, eu perguntei para ele se ele era o batedor oficial. Ele falou que sim. O Alê é o melhor batedor que tem no América, tirando o Moisés? Eu pergunto porque o América tem o histórico do He-Man no Maracanã, então o torcedor já fica preocupado. Não tinha alguém melhor, talvez? Os atacantes não batem pênalti, não? O Davó estava em campo, por exemplo? O Alê é o que mais treina pênalti, é o que melhor treina, tá? Então a gente sempre está olhando treinamentos para decidir. E obviamente que o último pênalti que o Alê bateu foi o pênalti decisivo para a classificação do Red Bull no ano passado sobre a Sul-Americana, tá? Então o Alê é o que melhor treina, é o que melhor executa, a gente tem uma hierarquia e dentro dessa hierarquia o Alê bate primeiro o pênalti. Cauã, boa noite. Hoje, mais um empate do América, igual o Leandro citou, sobre esse aspecto emocional e tudo mais. Eu queria saber de você, na verdade, o que está faltando para o América? O que você vê que ainda precisa melhorar, principalmente visando uma sequência difícil que vai ter no campeonato? Sim. O América tem que ser mais efetivo, né? O América cria para ser vitorioso todos os jogos, a gente tem essa criação, a gente entende que tem um número maior de finalização que o adversário em quase todos os jogos, se não for todos. Então a gente precisa ser mais efetivo e as chances que a gente criar, a gente tem que ser mais efetivo e eficiente para assim encaminhar mais vitórias e ter essa sequência que a gente tanto deslumbra. Ô Cauã, hoje 2 peças voltaram para o banco, o Adson e o Tauan Williams. Em outras oportunidades eles ficaram de fora e você tem colocado o Vinícius para jogar. Nos últimos 5 jogos ele entrou. Eu gostaria que você explicasse o que você enxerga do Vinícius. Você já disse para a gente em outra oportunidade que ele faz um papel de segundo atacante porque tem uma presença diária. Eu gostaria que você explicasse tanto o que você espera do Vinícius como fizesse uma avaliação nesses últimos 5 jogos que ele voltou e participou. O Vinícius é um grandíssimo jogador, o Vinícius tem um currículo extenso de grandes equipes, é um jogador muito técnico, com muita participação em gols, só pegar o histórico dele. Então, todas as vezes que o Vinícius, né, e ele tem treinado bem, apesar de ele ter ficado um tempo lesionado com a questão da coluna, né, teve uma lesãozinha, ele ficou um tempo parado, mas já retornou num bom nível. Hoje ele fez um bom jogo, fez um bom passe ali para o Moisés, então a gente tá feliz com o rendimento do Vinícius. Ô Cauã, na volta do intervalo você colocou o Adson na vaga do Felipe Amaral e o Jonatas na vaga do Davó. Certo. Eu queria saber por que você tirou o Felipe Amaral. Para mim fez um bom primeiro tempo, e por que você não sacou talvez o Alê ou o próprio Juninho? Só para a gente entender, por gentileza. Claro, sem problemas. O Amaral é um jogador mais de contenção, né? E a gente percebeu que a Chapecoense ia esperar o tempo inteiro, ia transitar o tempo inteiro, como foi o primeiro tempo. Então não sentimos necessidade de ter mais um 5. Né, a gente sempre já desde o início do ano tem trabalhado a lei de 5, que dá uma qualidade na saída de bola muito interessante. O Amaral também o dá, mas nesse sentido a gente queria colocar mais um jogador que a gente sentiu necessidade, que foi o Adson, né, e a troca do Jonathan pelo Davó é característica. Cauã, agora eu queria que você fizesse uma avaliação do Elias. Acho que hoje foi, na minha opinião, um dos melhores jogos dele com a camisa do América. E principalmente depois que ele assumiu a titularidade, né, o Dalberson voltou para o banco. Queria que você falasse desse crescimento e dessa opção também, por deixar o Dalberson no banco, como que é isso? E se o Elias é agora o seu goleiro de confiança? Sim, o Elias e o Dalberson são nossos goleiros de confiança, assim como o Júri, assim como o Cássio, né? A gente vem fazendo um grande trabalho em relação aos goleiros aqui na América. Por vezes ficamos muito ligados a só acontecimentos específicos, mas na realidade todos os goleiros estão suscetíveis a isso. E hoje é de se elogiar sim muito bem o comportamento do Elias, não só as defesas importantes que ele fez, né, mas também o comportamento dele, que é um comportamento e uma atitude sempre de liderança que nos ajuda bastante.
O Cauã, o América só venceu uma fora de casa contra o Guarani, lanterna do campeonato, esse jogo ainda em maio. Vai enfrentar o Vila Nova, que é o melhor mandante da competição. Eu acabei de perguntar como é que entra esse aspecto psicológico dentro do seu dia a dia e dos jogos em si. Essas estatísticas também entram nesse pré-jogo contra o Vila lá em Goiânia? Vitória fora de casa, você vai conseguir ela com a consistência que a gente tem de jogos. É isso que vai acontecer. Se eu não me engano, o Santos empatou com o Guarani hoje, né? Então, não existem jogos fáceis, né? Todos os jogos são muito complicados. Obviamente que a gente espera mais vitórias, a gente precisa. O acesso está aí, o acesso a gente tem que persistir, o acesso a gente tem que lutar até o final. E, obviamente, que uma melhora crucial que a gente tem que ter e urgente é voltar a pontuar mais fora de casa e ter o número de vitórias maior, tanto dentro quanto fora de casa, mas principalmente fora de casa. E nós vamos buscar nesses 2 jogos aí as vitórias. Falando em buscar a vitória nesses 2 jogos, uma sequência pesada desses 2 jogos fora, depois tem um Guarani e depois o Santos fora de novo. Você acha que é um momento delicado, Cauã, na tabela, no que diz respeito à briga por G4? Você acha que a briga do América pelo G4 pode passar, principalmente por essas 3 próximas rodadas? Lembrando que o Sport ainda continua com 2 jogos a menos. Com certeza tem um peso importante, com certeza os próximos jogos vão nos dar um panorama do campeonato, dentro do que o América espera, dentro do que o América objetiva, e sem dúvida nenhuma os próximos 4 jogos são muito importantes. Feito? Obrigado.